Então, boa noite, Tiago. Boa noite. Então, Estás bom? sim, e está tudo contigo. Tudo em ordem, pá. Epá, não dá. Não dá, Dias, nós não conseguimos, não pá. dá, não dá, As acabou. pessoas percebem que nós já estávamos a falar Já. antes, pá. Opa, não há. Não, É não, melhor engan, assumir. É melhor assumir que não temos jeito não para enganamos inícios. ninguém, não enganamos ninguém. O que vale é que não são necessários grandes dotes de ator para explicar Hume, senão estávamos tramados, pá. Opa, pois, Não é? sim. Mas hoje vai ser mais difícil que no outro, pá. Pois, agora vamos entrar no cerne da coisa. Exatamente. Pá. Eu estava a tentar pensar numa imagem qualquer para isto e a que mais me... Sabes quando tens uma música e fica a música na cabeça e depois durante o dia todo não te sai essa música? Aconteceu mesmo com esta imagem. Eu tinha a imagem de um redemoinho numa água, sabes? Quando começas assim tipo a mexer o leite ou o chá e começas a mexer devagarinho e depois a essa altura aquilo já está ali um turbilhão no meio quando estás a mexer com força, dá a ideia que hoje chegamos ao turbilhão. Começamos a mexer devagarinho, ou o David Exato, Hume exato. começou a mexer nas 3 primeiras secções devagarinho, não é? E de repente nesta secção quarta e quinta aquilo está ali à velocidade Pois. toda. Mas é bastante. Mas é repentino, não é? Porque o que nós começamos por dizer parece que de repente aquilo que ele diz na secção que vamos analisar é uma bomba, é tipo, parece que explode tudo, não é? De repente. Explodiu tudo, pá. Explodiu tudo. Mas vai-se Olha as minhas notas, pá, que eu tirei. perceber isso. Ok. Quando eu cheguei, Sim, tens aí um redemoinho. que eu redemoinho. Tens- Pai, pronto, vamos mostrar aqui se calhar o que é que vamos fazer hoje, mas eu acho que é realmente uma bomba. E depois, se tivermos tempo, eu acho que vamos ter tempo. Amanhã não trabalho. A secção 6 e 7 é um bocadinho quase, para continuar com a imagem do turbilhão, é aquilo a acalmar, mas ainda a sentir-se os efeitos do turbilhão. Sim, sim. Não é? A tirar as consequências do que ele disse na secção quarta e quinta. Exato, exato, sim. Pronto, não consegui imagem melhor, pá. Foi o que se arranjou. Olha, para quem está a ver no YouTube, vai poder ver esta imagem partilhada, senão quem ouve no podcast, nós explicamos. No fundo é um bocado a estrutura destes dois podcasts aqui, não é? Portanto, no primeiro falamos das 3 primeiras secções da investigação sobre o entendimento humano. A secção 1 dos diferentes tipos de filosofia. Estávamos os dois a fazer uma coisa mais rápida sobre esta secção, mas realmente tem pano para mangas. E vamos ver que ele termina o livro com uma referência ao que foi falado aqui. Não é? E também, curiosamente, com uma referência à secção 2, à secção 4. Portanto, esta questão dos dois diferentes tipos de filosofia, Sim, esta dualidade que depois vai surgir na última secção, também é referida aqui. Nós até existe um termo para isso que depois vamos falar, essa dualidade. Depois, a secção 2, falamos da origem das ideias. Aqui entramos nos princípios do empirismo, não é? De onde é que surge o nosso conhecimento, de onde é que surgem as ideias. Portanto, este é, para usar a imagem do turbilhão, é o começar a mexer exato. o líquido assim à volta, devagarinho. Pois. A secção 3, Mas muito lentamente, não é? muito Mesmo lentamente, muito sim, lentamente. muito lentamente. Acaba por complementar ou completar algumas ideias do John Locke, né? Portanto, o pai do empirismo. Portanto, o David Hume avança um bocadinho mais. E depois, e lá está, eu gostei do outro dia de explorarmos a ideia do explorador. Explorar a ideia do explorador é ótimo. A ideia do explorador, ou seja, eles são dos primeiros exploradores da mente. É? Portanto, o Locke e o David Hume iam-se completando e o Hume ia completando o Locke, ia percebendo que é preciso, se calhar, mais algum conceito ou conceitos mais finos para ir explicando aquilo que ele ia descobrindo. E notou-se isso hoje também. Se calhar vamos conseguir ainda fazer ver isso. E a secção 3, no último podcast, no primeiro, que foi da Associação de Ideias. Foi aí que ele levantou a colher um bocadinho, não é? Deixou as coisas a mexer, levantou a colher e deixou o último. Ele deu 3 tipos de associação de ideias, era a contiguidade e a semelhança, e depois a última que ele falou, que é a causa e efeito. Um tipo de associação de ideias que é o causa e efeito. Quando eu vejo um comboio a vir na minha direção e eu infiro, adivinho o que vem aí, não é? Que será, se eu não sair da frente, será o fim,
Não é? Portanto, eu concluo literalmente o fim, a partir daí. Portanto, esse é o tipo de associação de causa e efeito. E eu disse que ele levantou a colher ligeiramente porque parece que deixou de mexer, deixou as coisas assim em suspenso, mas agora é que vai pegar nessa ideia de causa e efeito e vai... Pronto, vamos ver então o que é que ele vai fazer aqui. Começamos na secção 4, que ele dá o título de Dúvidas céticas acerca das operações do entendimento. Até ele descreveu as operações do entendimento até aqui, acabou com estes 3 tipos de associações de ideias, sendo que a mais importante será a causa e efeito, e esse tipo de associação, essa categoria ou forma de associar ideias pela causa e efeito, vai levantar uma série de problemas que vamos ver aqui na secção 4. Na parte 1, é a célebre imagem que ele não usa este termo, atenção. O garfo de Hume, eu traduzi Hume's fork por garfo de Hume, tu levantaste a hipótese de não ser um garfo, ser uma forquilha, não é? Sim. Porque implica 2 dentes. Lá está, porque fork também, a tradução mais imediata é garfo, não é? Mas também pode ser traduzido por forquilha. Pois, a questão tem 2 dentes, não é? Exato. Eu não sei se os garfos na altura dele tinham 2 dentes ou 3. É um bocado isso, tipo. Pode não ser muito imediata a imagem, não é? O que nós queremos salientar é esses 2 dentes. Esses 2 dentes, exatamente. Não há mais. Não há mais. Há 2. Eu vejo mais o David Hume à mesa do que a carregar fardas de palha com forquilhas, por isso se calhar mais para o garfo. Sim. Não, mas estava aqui a ver que o fork também é um verbo, que é o aforquilhar. Pronto. Ele forquilhou. Ou complicado. Pronto, ele aforquilhou. Mas neste caso é algo, é um objeto mental com 2 dentes, no fundo, essa é a imagem que se quer passar, não é? Sim. Depois avança pela questão da causa e efeito. Na parte 2 há uma resposta negativa à justificação da causa e efeito. Que tipo de justificação é que há para tirar um efeito de uma causa? Ele dá uma resposta negativa e depois calhamos na bomba, que é nos parágrafos 29 e 33 da parte 1, que é o problema da indução. Foi aquilo que o meu caderno ali, que há pouco mostrei para a câmara, tinha aquilo todo equilibrar, não é? Exatamente. Aqui é o momento alto, não é? É aqui que tudo explode. Sim. E depois nas outras secções, que vamos tentar chegar lá hoje, a 5, a 6 e a 7, falta ali um 6, falta ali um tracinho, a 5, a 6 e a 7, ele vai tirando calmamente, vai tirando algumas conclusões dessa explosão. Não é? No fundo, ele aqui implodiu todo o sistema. Qual é o problema da indução? O problema da indução é brutal. Portanto, se não fosse ultrapassado, e muita gente acredita que ainda não foi ultrapassado, é letal para muitas aspirações, não só da ciência, mas também da filosofia e da metafísica. Depois avança algumas soluções céticas. É interessante o termo, não é? Solução cética, parece um paradoxo. Exato, um oxímoro, não é? Parece uma solução cética. Eu dou, mas depois tiro, não é? Dou-te a solução, mas é cética. Exato, é engraçado o termo, a solução cética. Depois vamos explorar isso. Depois o capítulo mais pequenino, que é o da probabilidade, é o 6. E na secção 7, da ideia de conexão necessária, volta um bocadinho à questão da causalidade, não é? Mas já dentro da mente. É? Pareceu-te bem este pequenino resumo? Sim. É? Então, vamos à bomba? Vamos ao garfo, primeiro vamos ao garfo. Exato, vamos à forquilha. À forquilha. Ele começa, pronto, é o célebre garfo de Hume, vamos chamar-lhe garfo de Hume, pode ser? Está bem. Mas já sabemos que o que queremos dizer é um instrumento qualquer, um utensílio qualquer com 2 pontas. Basicamente é isso. Não é? E o garfo de Hume, que é, mais uma vez, o Hume não usou este termo, como curiosamente também eu estive a ver, ele não usa o termo indução sequer. Pois não. O problema da indução, o David Hume não usa. Isso é algo posterior. Pois, não sei se já existia o termo na altura, não sei, mas ele usa inferência, conclusão, usa salto. Sim. Pronto, mas o garfo de Hume ele definitivamente não usou. Pois. E o que é que isto quer dizer, o garfo de Hume? É que só existem 2 tipos de conhecimentos. Só existem 2 tipos de conhecimentos. As relações de ideias, não é? Relações dentro da nossa cabeça, se há a ideia de 2 mais a ideia de 2, dá a ideia de 4.
a ideia de 3 ângulos e 3 linhas retas dá um triângulo, não é? E portanto, isto são as relações de ideias. Era o que o Kant chamava conhecimento analítico, não era? Sim. Dá-nos conhecimento, mas é um conhecimento que não nos permite sair da nossa própria cabeça, não é? Parece-me que é isso. É a priori, anterior à experiência. É anterior à experiência, sim. Ou independente da experiência, é mais o termo. Sim, é independente do que existe no mundo, não é? Eu posso dizer, um triângulo tem 3 lados, mesmo que não existissem triângulos no universo. O triângulo iria sempre ter 3 lados, não é? Pronto, aí o David Hume, ele especifica, ele dá-nos as 3 ciências, se quiseres, ou outras áreas de saberes que estão associadas a esse tipo de conhecimento, que é a álgebra, a aritmética e a geometria. Pronto. Não é? Tipo, todas as verdades da álgebra, as verdades da aritmética e as verdades da geometria são verdades independentemente daquilo que existe no mundo, realmente. São independentes dos estados das coisas. E há uma coisa que ele diz também que é importante, que é as proposições deste tipo de conhecimento, a negação delas implica uma contradição. Ele diz-nos que ele chega a dizer que são inconcebíveis. Imagina, se eu disser 2 mais 2 igual a 4, se eu quiser negar isto, ele diz que isso vai incorrer numa contradição. 2 mais 2 nunca podem ser diferente de 4. Não é possível 2 mais 2 não serem 4. Ou não é possível o teorema de Pitágoras ser falso. Ou não é? Pronto. Isso é uma ideia que ele salienta, porque vai ser uma ideia-chave para percebermos as matérias de facto, as questões de facto. Portanto, as relações entre ideias não admitem contradição. Exatamente, não admitem contradição. Exatamente. É, tipo, imagina, só é concebível aquela verdade, 2 mais 2 igual a 4, não é concebível. Ele chega a dizer isto, 2 mais 2 igual a 5, não é concebível. Tipo, eu disse um disparate. Não são as relações entre ideias que são não contraditórias, não são concebíveis enquanto contraditórias. É o conhecimento obtido pelas relações entre ideias, não é? Sim. Ou seja, o conhecimento verdadeiro. E chamaste bem a atenção, porque ele está a falar de conhecimento proposicional. Exato. Frases com valor de verdade, não é? Sim. Não está a falar do conhecimento que eu tenho de usar um garfo, para usar a imagem de há pouco, ou mexer o chá, ou andar de bicicleta. Não é esse tipo de conhecimento, é o conhecimento proposicional, o conhecimento que obtemos construindo proposições e frases, não é? Portanto, este conhecimento ótimo, é bom, a tal relação de ideias, mas não nos dá um conhecimento efetivo das coisas, não é? Portanto, por si só não dá. Pronto. Através dele não sabemos como é que o mundo funciona, nem como é que o mundo está. Okay. Pronto, ele diz-nos isso. Pronto, agora, as questões, tu dizes questões de facto ou matéria de facto? Pois, ele tem matters of fact. Eu, por acaso, na tradução, no livro que tenho, na edição portuguesa, aquela cor de laranja das edições 70, tem questões de facto. Mas matters of fact, factos são exato, são matérias de facto. Matéria de facto, coisas. Exato, exato. Conhecimento factual. Conhecimento factual. Sim, é um bocado. Pronto, ele aí já. Questões aqui não são perguntas, não é? Não são questões de facto, são coisas de facto. Exato. É um bocado. Traduzir por questões de facto pode levantar assim de repente esse problema, mas não é. Perguntas de facto, não é? Não é assim, não é isso, não é? Matérias de facto, não é? Matérias de facto. Pronto, matérias de facto. Sim, diz isto. Sim, diz tudo. Pronto, as matérias de facto, ao contrário daquilo das relações de ideias, já são sobre as coisas do mundo. É algo obtido através da experiência. Eu tenho que olhar ao mundo, tenho que observá-lo, tenho que senti-lo para poder constatar como é que o mundo está. E, por exemplo, sei lá, o hoje fez sol, é uma matéria de facto. Ou amanhã o sol nascerá. É uma matéria de facto, ou é uma suposição, vamos falar assim, de facto. Ou, sei lá, tantas coisas. Deus existe. Deus existe. Exato, Deus existe. É uma matéria de facto. Mesmo que Deus não exista, é uma questão de facto. É acerca de algo no mundo. É acerca de algo no mundo. Pronto, agora o que ele diz é que essas questões, negação delas não implica nenhuma contradição. Exatamente. Tipo, eu digo, hoje choveu. Se eu disser hoje não choveu, é perfeitamente concebível. Pronto, pode ser falso, mas é perfeitamente concebível depois não dizer que hoje não choveu.
pronto, a nossa mente concebe tão bem, é tão concebível uma matéria de facto a afirmar algo como uma matéria de facto a afirmar o contrário desse algo. É perfeitamente concebível. Eu imaginar o carro que está a passar à minha frente é vermelho. Eu imaginar o carro que está a passar à minha frente é azul. Eu consigo imaginar isso. É perfeitamente concebível. Isso é como uma coisa é uma das coisas que se distingue das relações de ideias. É uma das coisas. Bom, nas relações de ideias isso não é possível. Não é possível eu conceber 2 mais igual a 5. Boa. Por acaso é curioso isso do não ser concebível. Mas pronto, mas vamos agora consumir. Agora que estamos mais profissionais nestes podcasts, estamos a desbastar imenso, não é? Exato. Quem assistir aos nossos lives anteriores, nós pegávamos nesse ramo e íamos por aí afora. Sim, exato. Já temos algumas queixas, alguns ouvintes, dos muitos milhares que nos seguem, de que sentem falta dessas divagações. Portanto, um dia vamos voltar a esse registro. Mas agora estamos na poda. Exato, é isso. Temos uma missão pela frente. Com a folha na mão, não é? No fundo temos uma que é explicar David Hume às massas. No fundo é isso. E por falar em massa, tens aqui, então, acabamos de ver o garfo do David Hume. Exatamente, é isso. Que ligação top. Isto parece que estava programado. O garfo é este. Ou há uma ou há outra. Há um garfo de 2 dentes. Ou há relações de ideias, ou há matters of fact, questões de facto, coisas, conhecimento factual. Exatamente. Só há esses 2, não há mais nada. Sim. Ok? Portanto, reparem, ele aqui é o terreno. Sim? Vamos aqui fazer algum suspense, porque ele é o terreno. As conclusões terríveis que ele vai tirar frente partem daqui. Não há alternativa. Porque se houvesse se o garfo fosse mais moderno, como os garfos de hoje em dia, que têm 4, não é? Sim, os garfos de hoje em dia têm 4 dentes. Se tivessem 4 dentes ou 3 dentes, já podíamos fugir. Mas não vamos poder fugir das conclusões que ele nos vai apresentar mais à frente, porque só há 2 garfos. Na altura de Hume só havia 2 dentes. Exato. Os garfos só tinham 2 dentes. Ok? Portanto, quem quiser agora estiver a ler o livro, pode ir. Não faça isso. Mas pronto. Mas quem for daquelas pessoas que gosta de ver, dar o passo à frente para estragar a surpresa, há muita gente assim. Não é? Imagina, estás a ler um romance e em vez de estás ali a seguir a linha do autor, dás logo das 20 páginas para a frente para saber o que é que aconteceu. Há pessoas que são assim. Quem quiser vai ao último parágrafo, secção 12, não é? Do livro. Exato. E vê a consequência final do garfo do Hume. Mas nós não vamos dizer, acho que hoje não vamos chegar lá, não, hoje não vamos de certeza. Mas quem estiver interessado pode ir lá ver. Depois dele descrever então o garfo de Hume, entra na explicação, ou na descrição daquele desculpa, deixa-me dar um passinho atrás, espera aí agora. As questões de facto dependem, o conhecimento de facto depende de um tipo de associação de ideias que falamos na secção 3, que é o causa e efeito, correto? Sim. Não é? Assim, em particular, quando nós queremos passar passar daquilo que observamos para aquilo que não observamos, aquilo que não é observável. Por exemplo, se eu quero passar, se eu quero olha, há bocado falaste do comboio, não é? Se eu quero justificar ou quero pensar acerca de o efeito que terá o comboio sobre a minha pessoa, se eu me meter à frente, é uma coisa que eu não estou a observar, que é uma coisa que eu estou a supor, que não está patente, eu só estou a ver o comboio a aproximar-se, não estou ainda a ver ninguém a ser atropelado, mas eu para passar daí para aquilo, pronto, esta imagem, eu estou a seguir a tua imagem, que realmente é muito bonita, mas se eu quero passar disso, se eu quero passar da mera constatação de que o comboio está em andamento para algo que eu não estou a observar, que só poderia observar no futuro, que é alguém a ser atropelado, o David Hume diz que todo esse tipo de raciocínios se baseia na causa e efeito. Exatamente. Então, tudo o que pretende passar do observável para o não observável depende da causa e efeito. Tudo depende da causa e efeito. Esse raciocínio, vem aí o comboio, eu vou morrer, se não sair da frente, é uma indução. Exatamente. É uma indução. Um tipo de indução que é, neste caso, a previsão. Uma previsão, exatamente. Uma previsão. Outro tipo de indução seria, por exemplo, a generalização, partir do caso particular para o muitos ou todos. Esses tipos de raciocínios é que estão na base da causa e efeito.
Desculpa, a causa e efeito, a categoria de causa e efeito, a forma como associamos ideias pela causa e efeito, está na base desse tipo de raciocínio que é do pouco para o muito. Do para o todos, ou do para o muitos. Sim. Ou do agora para o futuro. Exatamente. O David Hume enfatiza que essa relação causa e efeito é praticamente omnipresente em tudo que nós fazemos. Sei lá, imagina, se eu estou com dor de cabeça, tomo uma aspirina, eu acredito que ao tomar a aspirina a minha dor de cabeça vai ser aliviada. Mas a minha dor ainda não foi aliviada e eu já prevejo isso a acontecer. Pronto. Okay. Por isso, coisas tão corriqueiras como isso, não é? Pois, lá está, Tiago, é esse o interesse, não é? Porque é corriqueiro. O comboio vem na minha direção, toda a gente, desde que há comboios, ou antes do comboios eram búfalos, vinham búfalos na nossa direção, não é? Ou comboios, toda a gente saía da frente do búfalo, toda a gente saía da frente do comboio. E o David Hume também saía, diga-se, é bom da verdade. Sim. Mas nunca ninguém pôs em causa, sim, a indubitabilidade ou a 100% garantia de que ia ser atropelado pelo comboio ou que ia ser atropelado pelo búfalo, não é? Exato. A aspirina não é assim tanto, mas pronto. Ele dá os exemplos que ele dá também não são tão trágicos quanto estes do búfalo. É o exemplo do amigo que está longe e ele infere que sabe que o amigo está em França porque recebeu uma carta, ou um relógio encontrado numa ilha deserta. Exato. Ele infere que teve lá alguém, porque só um ser humano é que podia ter levado para lá esse mecanismo. Exato. Sim. Agora, o que é interessante aqui é que até o David Hume, eu não sei, eu não conheço alguém que tenha posto em causa, como ele, a noção de causalidade. Sinceramente, acho que ele foi o primeiro. Até ele, ninguém viu nada de estranho nisso. Nós passávamos por cima da causalidade, ou ela passa, ou acompanha-nos a vida toda, e nunca ninguém sequer suspeitou que poderia haver ali qualquer coisa. Pois. É isso. Sim. É um dos trabalhos do filósofo, não é? Sim, ver o estranho no corriqueiro, no cotidiano e no óbvio, não é? Sim. Lá está, ele olha, propõe-nos esta questão, ok? Perante algo que é tão corriqueiro, perante tanto que faz parte da nossa vida e que praticamente nós nem conseguimos conceber a nossa vida se não fosse o princípio da causalidade, não é? Se nós não acreditássemos no princípio da causalidade, nós nem nos alimentávamos, não é? Nós não acordávamos de manhã, nós não pegávamos no carro, nós não fazíamos nada, não é? Eu não estaria aqui a falar se não sentisse que as minhas palavras estavam a ter algum efeito em ti ou nos milhares de pessoas que nos seguem. Não é? Tipo, toda a nossa ação, a todo instante, nós temos a crença tácita de que a causalidade é uma boa base, se quiseres, para a nossa ação e para o nosso pensamento. Pronto, mas o que o David Hume nos pergunta é assim, mas o que é que justifica essa crença de que as coisas causam efeitos? O que é que justifica? Tiago, antes de irmos a isso, deixa-me só espremer um bocadinho mais o que é isso do causa e efeito, se não te importas. Okay, sim. Não é? Porque é por onde ele caminha e as pessoas já perceberam que ele vai pôr em causa essa noção de causa e efeito, apesar dele, e ele próprio diz, se viesse um comboio na direção dele, ele não diz isto, mas diz algo do género. Ele saía da frente, mas depois vamos ver isso. Mas então, qual é a especificidade da relação de causa e efeito, ou do tipo de raciocínio de causa e efeito? Comparemos com o da semelhança. Lembra dos 3 tipos? A semelhança, a contiguidade e a causa e efeito. Não é? Há 2 coisas que tens a ideia de pássaro e tens o pássaro, a impressão de pássaro. Tens a ideia de morcego, que é parecida, que é semelhante com a de pássaro, e tens a impressão de morcego. Acho que a ligação que ele fez, e nós falamos no primeiro podcast, entre a impressão e a ideia, sendo que a ideia é uma cópia de que no tipo de raciocínio de causalidade, causa e efeito, não está presente essa impressão. Sim? Não há há a impressão comboio, não é? Mas não há a impressão ligação comboio à minha eventual morte. Não há isso aí. Pode haver, quem estiver de fora, haver o embate do comboio. Mas é sempre... mas já estás a desvendar bastante do argumento. Pois estou. Exatamente. Pronto, ok. Eu queria só explicar então o que é que tem de especial... Pois estou, tens razão. O que é que tem de especial a causa e efeito? Eu acho que há 3 elementos para distinguir, por exemplo, da semelhança e da contiguidade. Que tem que haver uma proximidade espacial, uma coisa tem que tocar na outra, tem que estar no mesmo espaço, digamos assim.
em relação uma com a outra. A causa vem antes do efeito, a causa vem antes do efeito, não é? E a causa, isso agora parece redundante, causa o efeito, ou seja, faz com que o efeito aconteça. Isto é o que distingue a causa e efeito, por exemplo, da coincidência ou da correlação, não é? As coisas podem estar no mesmo espaço, podem estar ao lado uma da outra, acontecer ao mesmo tempo, mas se não tem esse tipo de mola, não é? Esse efeito de uma causa a outra, sim, não é causa e efeito, é outra coisa qualquer, ok? Mas essa última problemática aqui, uma coisa causa a outra, sim? Exato. Há Okay, uma ligação, exatamente, há uma conexão, exatamente, uma coisa gera a outra. É outra. Exatamente. Não dá para sair o vocabulário, não dá para ser um bocado, não dá para não ser um bocado circular nisto. Meter a causa quando queremos explicar a causa, é verdade. É um bocado estranho. Mas um exemplo que eu vi, nem foi no Hume, foi para se perceber a diferença entre esse aspecto da causa e efeito da coincidência ou da correlação, é de alguém a tocar violino e a suspirar ou a fazer alguns... sei lá, até há um pianista, o Fitzgerald, que ao tocar piano faz muitos sons, tipo, acompanha, é um improvisador. Faz uma série de sons expressivos daquilo que está a tocar. Pronto. Mas podia-se dizer, há uma coincidência entre os sons que ele está a fazer e o som, mas não há uma causalidade. Aquilo que está a causar o som são os dedos a mover-se no teclado. Pronto, mas por coincidência existe o som que ele está a produzir, que está a acompanhar, não é? Também, pronto, de alguma forma também corresponde àquelas, também acompanha o som que está a ser produzido. Mas não é uma causa. Pronto, não é uma causa, simplesmente é um fenómeno que está a acontecer em paralelo, pronto. Mas o que está a causar o som, não é, supostamente, é o mecanismo do piano. Pronto, são os dedos que, por sua vez, estão a acionar um mecanismo qualquer de piano e, por sua vez, pronto, estão a acionar realmente uma série de vibrações no ar que chegam aos ouvidos. Pronto, e é essa a diferença, é realmente a diferença entre causa e coincidência, o que tu há bocado disseste. Boa. Preciso... Então os sons dele são correlacionados ou coincidentes e o som do piano é aquilo que queremos aqui focar, que é a causa e efeito. Exatamente. Os dedos, sei lá, o dedo é que causa o som. Ok. Ou o mecanismo, neste caso é o dedo... é o mecanismo interno do martelinho que está lá no piano, não é? É o que está a causar o som. Pois, há uma cadeia de sons, né? Há uma cadeia de não é de sons, há uma cadeia que leva até ao som. Exato. E pode começar eventualmente no cérebro, mas pronto, o cérebro manda ao dedo, o dedo manda a tecla manda ao martelinho, o martelinho manda a corda manda a vibração ao ar que chega ao nosso ouvido. Exato. Pronto, esta foi a pequena divagação onde nós queríamos chegar então, e quando eu te interrompi há pouco, então o que ele quer saber é de onde é que isto vem, qual é a natureza desta relação causa e efeito, certo? Ok? Pronto, e ele aqui então entra no pequeno índice que nós pusemos lá em cima, ele diz que começa por dizer o que é que não faz essa relação. Essa relação não é a priori, ou seja, não é descoberta pelo raciocínio. Não é? Pois. Ora, queres falar do exemplo do Adão, o Adão afogado, para explicar o que isto é? Ele dá este exemplo do Adão que poderia afogar-se. Não, eu creio que ele imaginou Adão, o primeiro homem, não é? Olhar para um rio, não é? E a pensar sobre a transparência da água, sobre a cor da água, sobre tudo isso. Mas o Adão é alguém que veio ao mundo com as capacidades de raciocínio perfeitas, mas nunca teve experiência do mundo, não é? Do mundo, exatamente. E eu creio que há uma imagem em que o Adão se põe a olhar para o rio, não é? E põe-se a olhar para a água e tenta pensar sobre a água, sobre o que é que está a ver na água, e vê que é transparente, que pronto, mas ele nunca vai adivinhar que se cair no rio se afoga, ou que a água é capaz de afogar. Pelo simples facto daquilo que ele, pelo conjunto de dados que ele é capaz de observar, ele nunca será capaz de inferir que a água é capaz de o afogar.
Eu acho que é isto. Agora corrijo-me se eu estou a dizer bem. Não, eu acho que esse exemplo pode não ser tão claro para quem não conhece o David Hume. Eu acho que ele poderia, o David Hume compararia o nosso exemplo do comboio. O Adão é alguém que chegou ao mundo neste momento, adulto, já feito, né? Deus já fez milagres muito melhores do que este. Este é um grande milagre. Põe Adão ali na estação de São Bento e vem o Alfa pendular na direção dele. O Adão já está feito, o seu raciocínio funciona lindamente, só que não tem experiência nenhuma do mundo. O comboio vem na sua direção e, diz-nos o David Hume, como ele não tem nele, na sua mente, a relação de causa e efeito, sim? Ele não consegue inferir a partir do movimento do comboio que ele vai bater nele e que ele vai morrer, e ele poderia não sair da frente. Sim? Este exemplo pode até não ser o melhor, porque há aqui a questão do instinto de sobrevivência. Pois é amarado. Tinha nele o instinto de sobrevivência. Mas pega no Adão, então vamos aproximar-nos mais dos exemplos dele. Por isso é que ele é um gênio e nós não somos. Leva o Adão... as bolas de bilhar. Pois é isso, leva o Adão a um salão de bilhar. Não é? Exato. O Adão a um salão de bilhar. Sim. E pergunta-lhe, ok, a bola branca vai bater na preta, aqui para onde é que a bola preta vai? Sim? E ele não faz a mínima ideia se ela vai saltar para o ar, ou se vai para a direita, para a esquerda, ou se vai ficar no sítio, não é? Sim. E o que o David Hume diz é que é perfeitamente possível nós imaginarmos, se a bola branca bate na preta, e nós constatamos que a bola branca de alguma forma transmite a velocidade à preta. É o que nós constatamos. Mas ele diz que nós podemos perfeitamente conceber, é perfeitamente possível conceber que a bola branca fique parada e a bola preta vá para outra direção, ou a bola preta vá com uma velocidade um bocadinho superior, ou um bocadinho inferior, ou que até fique parada. Todas essas hipóteses são perfeitamente concebíveis. São perfeitamente concebíveis. Essas hipóteses de a bola preta, nós habituámos-nos, vamos ver, nós constatamos que a bola preta segue uma dada direção. Mas é perfeitamente concebível, na nossa mente, que a bola preta siga outras direções ou que se movimente de maneira mais rápida ou mais lenta. Pronto, isso o David Hume diz-nos, isso não é possível acontecer no tipo de raciocínios a priori, no tipo de raciocínios de relações de ideias. Nós não conseguimos conceber alternativas a 2 mais 2 igual a 4. Não é possível conceber. 2 mais 2 igual a 4. Acabou, fechou. Está fechado. Não há hipótese. Enquanto nós podemos conceber outras alternativas para a bola preta. E ele diz, se conseguimos conceber, então é porque então não faz parte do domínio das relações de ideias. Não faz parte do tipo de conhecimento que nós podemos ter apenas pelo raciocínio. Pronto. Digamos, lá está, o triângulo tem 3 lados, nós sabemos por relação de ideias, porque faz parte do triângulo ter 3 lados. Exato. Não faz parte do movimento da bola branca causar um determinado tipo de movimento da bola preta. Não há nada na causa que seja semelhante ao seu efeito. Exato, é isso. É? Ele diz isso. Portanto, esse é que é o problema da causa e efeito. Portanto, eu, pelo raciocínio, não consigo, olhando só para a causa, e nós estamos a olhar só para a causa, não é? Exato. Estamos a falar de raciocínios causa e efeito, estamos a falar de eventos futuros ou induções, não é? Coisas que não estão na experiência. Eu só tenho a experiência daquilo que estou a chamar causa neste momento, que é o comboio a vir na minha direção ou a bola branca a ir na direção da bola preta. Perguntamos ao Adão o que é que vai acontecer a seguir, sim? E ele, no salão de bilhar, não faz a mínima ideia, porque ele não tem experiência de objetos semelhantes a baterem em objetos do género das bolas. Não é? Portanto, se tivesse essa experiência, se calhar já conseguiria, ou se calhar não, conseguiria inferir corretamente que a bola ia bater no buraco ou ia bater na tabela assim. Como não tem, ele não faz a mínima ideia. Exatamente. Por isso que disseste que no mundo não é contraditório que a seguir uma determinada causa surja qualquer outro tipo de efeito, não é? Exatamente. É isso. É essa a primeira... Por isso ele lá está, o primeiro passo é este. O primeiro passo é a causa não pode ser pensada, a relação causa e efeito não pode ser pensada a partir do raciocínio puro. Pronto. Só pode ser dado pela experiência. Pronto. Mas depois o segundo passo da refutação, ou melhor, não é da refutação, se quiseres, do processo de minar ou de destruição das justificações habituais em relação à causa e efeito. Que é, ok, e olhando para a experiência, aquilo que tu há bocado disseste, olhando
mesmo que não seja uma coisa simplesmente a priori, mas eu pela experiência consigo constatar a causalidade, consigo verificar, mesmo olhando, eu consigo verificar que está ali o nexo entre a causa e efeito, eu consigo ou não? E o David Hume diz-nos que não. Diz-nos que não. Que nem a experiência nos dá isso. E ele diz-nos que a única coisa que nós podemos, o raciocínio que nós poderíamos fazer era que, como nós vimos anteriormente uma série de vezes a bola branca a bater na preta e constatamos que realmente a bola preta se move daquela maneira, nós somos levados a pensar, ok, agora, por esse raciocínio, apelando àquilo que eu vi no passado, eu posso inferir, supostamente, que a bola preta vai se movimentar de maneira X. O que David Hume diz-nos é que esse raciocínio não é válido. Porquê? Porque pressupõe aí, porque há aí uma premissa oculta, pronto, que eu estou a aceitar e que é problemática. Pronto. Agora deixa-me pôr as frases, a fala do David Hume, se não te importas aqui, okay. Que é no parágrafo 30. É um pouco um resumo do que ele acabou de fazer, do que ele acabou de dizer, e põe em forma de silogismo, quase. Sim, dissemos que todos os argumentos concernentes à existência se fundam na relação de causa e efeito, não é? Todos os argumentos em relação às coisas de facto, não é? Estamos naquele dente do garfo que é matters of fact, não é? O conhecimento factual. Todos os argumentos concernentes à existência se fundam na relação de causa e efeito. Ok. Segundo ponto. O nosso conhecimento desta relação deriva inteiramente da experiência. Não é? O nosso conhecimento desta relação vem todo da experiência, dos sentidos. Terceiro ponto. Todas as conclusões experimentais promanam da suposição, ele aqui põe explícita a tal suposição, de que o futuro será idêntico ao passado. Pois, lá está. Era o que estavas a dizer, não é? É isso que eu estava a dizer. Exato. Eu só posso inferir que a bola preta vai cair no buraco ou vai bater na tabela, sim, porque eu acho que no futuro as coisas se vão comportar como se comportaram até agora, mas também, como disseste há pouco, pode haver contradições na natureza, nas questões de facto, no mundo real, portanto nada me garante com 100% de certeza que as coisas vão continuar a ser assim, que as leis da natureza vão continuar a funcionar da mesma forma. Exatamente. É isso, é essa a premissa escondida. O que ele aí não é escondido. Ele aqui é explicita, exatamente. Mas é exatamente isso, é escondida da nossa maneira normal de pensar, vamos falar assim. É exatamente isso. Nós pressupomos que a tal tese uniformidade da natureza, que é a natureza comporta-se uniformemente, por isso comportar-se-á no futuro como se comportou no passado. Pronto. Mas ele diz, isso remete-nos talvez à mesma questão de há pouco, que é, não há nenhuma contradição em concebermos que a natureza não é uniforme. Não há nenhuma contradição nisso, não há nenhuma contradição. Se amanhã as bolas pretas começarem a parar ou a deslocar-se de uma maneira muito mais acelerada, não há nenhuma contradição nisso. Não há, mas o que ele diz depois é muito interessante. Qualquer pessoa ou ninguém põe isto em causa. Ninguém anda na rua a pensar que eu não vou dar mais um passo em frente porque pode-se abrir agora um buraco, um abismo sem fundo. Exatamente. À minha frente. Não é? Não há contradição lógica nisso. Mas ninguém, a não ser um louco, faz isso. E depois há a outra ressalva, a não ser um louco ou um filósofo. Um filósofo também faz exatamente. isso. Um filósofo também faz isso. Sim. É isso. Pronto, lá está. Chegamos ao fim se quiseres, do lado destrutivo. Deixa-me só dar mais umas, tentar explicar um bocadinho melhor ainda isto. Vamos manter-nos na questão da bola. Realmente a questão da bola de bilhar funciona muito bem, não é? Se não fosse assim, como nós agora dissemos, como o David Hume disse, se não fosse possível inferir alguma coisa da bola preta, que é o efeito, que é a segunda, se só fosse possível inferir alguma coisa da bola preta a partir de experiências, não é? De casos e casos que vimos de bolas a baterem bolas, ou coisas semelhantes, nós apenas a partir de um só caso, ou seja, o Adão que chega à sala de bilhar, a partir de um só caso, podia inferir de onde é que a bola preta vai calhar. Ele não é capaz de fazer isso. Isso prova, não é? Isso prova que não é possível, pelo raciocínio, chegarmos lá.
precisamos da experiência, não é? Ele dá também depois o exemplo dos ovos, que não é por vermos 2 ovos iguais que sabemos que eles sabem ao mesmo, foi preciso termos provado vários ovos, não é? Sim, Não é? sim, é isso. Ok, então, conclusão, é a experiência que nos dá a relação de causa e efeito. Ou supostamente, não diria. Hum. Supostamente. Ele diz assim, não é o raciocínio, está à vista, porque o raciocínio permite-nos conceber diferentes alternativas. Será a experiência, ou será a experiência que nos dá a conexão causal entre a causa e o efeito? Ele diz-nos que não. Ele diz-nos que não é a experiência por si só, porque, como tu disseste, porque se fosse a experiência, eu se vi só uma vez a bola branca a bater na preta, eu poderia constatar várias coisas. Eu, na experiência, constato várias coisas. Constato que a bola é branca, constato que a bola é preta, constato que a bola branca há numa dada velocidade, constato que a bola preta agora, depois de ter sido tocada pela branca, anda a outra velocidade. Tudo isso eu constato na experiência. Tudo isso são impressões. Aquilo que eles chamam de impressões, não é? São percepções que eu tenho. Eu consigo perceber a velocidade da bola, consigo perceber a cor da bola, consigo perceber isso tudo. Agora, consigo perceber, consigo ver, consigo observar, consigo ter a impressão do nexo causal entre a velocidade da bola branca e a velocidade da bola preta? Eles dizem-nos que não, que não consigo. Que a única coisa que eu faço, a única suposta inferência que eu poderia fazer era, eu acho que há uma conexão entre a velocidade da bola preta e a velocidade da bola branca, porque eu vi no passado isso acontecer. Pronto. Por isso, ele diz-nos que a causalidade tem outra fonte. Digamos, a impressão, vamos falar assim, ou a ideia de causalidade, ou a sensação de causalidade, tem outra fonte, que não a observação. É outra coisa. É o que agora vai... É a secção 5. Então exatamente. Então vamos só defender o David Hume de algumas acusações mais fáceis que algumas pessoas lhe fazem, que é de hipocrisia. É dizer, mas então, se pensas assim, porque é que sais à rua? Porque é que sais à rua com um guarda-chuva quando vês que está a chover? Porque se por essa lógica tu não tens a certeza que vai chover, então podias não sair de guarda-chuva. Ele responde a isso no parágrafo 32. Direis que a minha prática refuta as minhas dúvidas, não é? Ele não põe em causa nunca o princípio da causalidade na sua prática. Sim, isso refutaria as suas dúvidas. Exatamente. E logo a seguir ele acrescenta, mas confundis o teor da minha questão. Como agente, estou satisfeito. Não é? Como agente, como pessoa normal, estou satisfeito. Mas como filósofo, é o louco, não é? Mas como filósofo, quer aprender o fundamento desta inferência, quer saber de onde é que ela vem. Já percebemos que não vem do raciocínio e não vem de uma só experiência. Não vem de uma só experiência, exatamente. Não é? Não vem da observação. Ele não consegue observar a causalidade como observa a cor da bola. Ou como observa a velocidade da bola. Já estou a perceber onde é que nos estamos a afastar aqui um bocadinho, eu e tu. Eu acho que ele justifica mais à frente, eu acho que ele vai justificar a inferência, mas não da forma que nós normalmente estamos a pensar, não é? Eu acho que ele dá uma fundamentação para a inferência. Pelo menos explica de onde é que ela vem e de alguma forma a justifica, mas não a justifica de forma racional ou lógica. Se eu dissesse agora a palavra, tu ias concordar comigo. Ok. Que é aquela palavra que explica várias experiências ao longo do tempo. Que começa por H? Exatamente. Sim. Mas antes de ir para lá, então avançamos mais um bocadinho? Ok, onde é que estamos neste momento? Todo o conhecimento de facto, todas as questões de facto, assentam na experiência e na indução a partir da experiência. Exatamente. É? Todas as relações de causa e efeito, como tal, são injustificadas, como vimos. Não é? Portanto, depois tínhamos o outro lado do garfo, que eram as relações de ideias, mas essas não nos dizem nada acerca do mundo. Dessas não podemos saber nada. Não é? Pois. Aqui é a gênese do ceticismo do David Hume. Não é? Sim. Coisas que nos dão conhecimento absolutamente seguro não é útil porque, que é as questões da matemática, da aritmética e da geometria, não nos é útil porque não dizem nada acerca do mundo. Não é? É um conhecimento que é quase fato, não é assim? Pois. Não tem melhor, eu acrescentaria o por si só.
Porque eu digo por si só, porque assim, porque é um conhecimento condicional. Imagina, as verdades da geometria, da aritmética, é um conhecimento que nos vale, mas é condicionalmente. Por exemplo, quando uma coisa custa 3 euros, pagas com uma nota de 5, a aritmética aí ajuda-te no mundo porque te permite saber que se tivesse um tronco de 1 euro, podes reclamar. Tipo, mas por si só não te diz nada. Por si só, as relações de ideias por si só, exatamente, sem uma ligação. Sem haver moedas, sem haver trocos, sem haver coisas, não adianta nada. Tipo, dizer simplesmente que 5 menos 3 igual a 2, só por si não vale nada. Pronto. É um bocado isso, mas se junta... pronto, é isso. Acho que já... Aqui é que tudo explodiu. Isto é a bomba, não é? Este é o boom. É o problema da indução. Esta é a grande bomba que ele nos dá. Nós não podemos saber absolutamente nada. As relações de ideias por si só não nos dizem nada. As inferências que fazemos acerca do mundo são injustificadas. Exato. Porque o princípio da causalidade, onde elas todas assentam, não tem uma justificação racional. Agora, o que ele vai tentar responder à questão 5, e se lembram da questão 5, da secção 5, desculpa, era a solução a estas dúvidas, não é? Eles querem explicar, então, mas como é que explicamos essas inferências? Exato. Se são injustificadas e fazemos essas induções, esses saltos, essas inferências, o que é que as justifica? Não é? Como é que as explicamos? Não é? E ele vai dar a solução, mas repara que o nome, lembras-te do nome que ele dá? Não é? Sim. Solução cética das dúvidas, é ótimo, não é? É quase como, sei lá, aqui, remédio placebo. Exato. Para as dores das costas, não é? Essa está boa, exatamente. É um bocadinho declarar, assim. Olha, está aqui o seu Benuron de açúcar, está aqui, tome. Tome lá o seu Benuron de açúcar. Solução cética. Exato. Dá-lhe uma resposta que é uma pergunta a todas as dúvidas. Exato, essa está fixe. Esse remédio, o remédio placebo está... É o remédio placebo, não é? É isso. Sim. É uma solução, mas é cética, não é? Pois. É contraditório. É contraditório. Vais perceber porque é que é. Por isso é que eu estava a dizer há pouco que ele dá. Ok, diz tu, avança tu. Ok, pronto, lá está. Ele volta a chamar o Adão. Exato. Ele não lhe dá o nome de Adão. Ele agora ele não dá o nome de Adão, não é? É o Adão vai por todo lado. Ele vai chamar, pronto. Ele gosta de chamar o Adão de vez em quando. Ou seja, novamente uma pessoa com todas as suas capacidades racionais intactas, maduro, não é? Um adulto, mas que não tem experiência do mundo. Pronto. E pronto, ele diz-nos que vê as coisas a sucederem-se umas às outras. Sei lá, diz-me aí coisas a sucederem umas às outras. Sei lá, olha... a tomar aspirinas a ficarem sem dores de cabeça. Ou alguém a tirar-me um balde de água e a ficar molhado, por exemplo. E ficar molhado, sei lá, pronto. Vê uma série de coisas, sai à rua e vê as coisas a acontecerem. Pronto. Mas essa pessoa, como é a primeira vez que vê, ela não consegue, para ela é simplesmente é tipo uma espécie de filme, não é? São frames uns aos outros. Ela ainda não, na cabeça dela, ainda não se estabelece uma relação causal entre os acontecimentos. Pronto, mas ele diz, agora, vamos avançar, agora, sei lá, eu não sei se ele diz anos, uns 30 anos na vida dessa pessoa. Não sei, 40 anos, 50 anos, não interessa. E vamos ver agora como é que essa pessoa pensa. Essa pessoa agora ao ver uma pessoa a tirar água a outra pessoa, uma pessoa agora a ver uma pessoa entrar no carro e o carro andar, não é? Essa pessoa a ver alguém a tomar uma aspirina e a ficar sem dor de cabeça, essa pessoa sim, depois de 30 anos, 40 anos, 50 anos de ter visto essas coisas a acontecerem, essa pessoa sim já criou em si a ideia de causa e efeito. Ela já não olha para os acontecimentos como simplesmente acontecimentos que seguem uns aos outros, mas vê os acontecimentos como ligados uns aos outros de maneira causal. Pronto, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu nestes 30 anos? Qual foi a diferença? Em termos perceptivos, não há diferença nenhuma. Os fenómenos observados são exatamente iguais. Ela viu a pessoa a tirar água a outra pessoa, exatamente igual. É um bocado difícil de imaginar como é que passaram 30 anos. Alguém vai ver essa cena outra vez, mas pronto. Mas imaginamos que acontece isso. Não há nenhuma diferença a nível de observação, a nível da experiência imediata, não há nenhuma diferença. Só há uma diferença. Pronto, e o David Hume dá-nos a sua resposta. É a crença mais forte. É a crença mais forte.
que é gerada por quê? A solução de Hume, que é muito fácil, mas ao mesmo tempo pronto, é crucial, é o hábito. Tipo, a pessoa criou essa crença, essas expectativas e essa ligação entre um acontecimento e outro acontecimento pelo seu hábito ao ver as coisas acontecer dessa maneira. E pronto, e agora, sempre que vê uma coisa, o hábito criou nela a expectativa de que outra coisa aconteça. Sei lá, imagina, eu quando tomo uma aspirina, pelo hábito e por ter essa experiência já multiplicada de aspirina aliviar a dor de cabeça, eu tomo a aspirina e cria-se em mim a expectativa de que a minha dor de cabeça saia aliviada. Ou quando vejo um carro acelerado e vejo um cãozinho a atravessar a estrada, não é? Pronto, voltamos aos nossos exemplos meios macabros. Como eu já, durante 30, 40, 50 anos, já vi isso acontecer vezes sim, ou melhor, não sei o impacto que coisas têm umas nas outras, crio logo na minha mente a expectativa de que alguma coisa pode correr mal. Pronto, e digamos que é a solução cética de Hume, que é a causalidade, mais não é do que a criação de expectativas, por sua vez, criadas pelo hábito de ver as coisas acontecerem de toda maneira. Ou seja, ele tira o ónus de explicar a causalidade nas coisas e passa para a nossa mente. E para a nossa mente. A causalidade é um efeito da nossa mente, é uma projeção que nós colocamos no mundo. É isso, mas há aqui um pequeno passo que eu agora só percebi agora também, que ele não percebi, não me lembro se ele explora muito isso, mas eu acho que não, eu acho que ele dá quase por adquirido, que é a identificação da crença com uma emoção, com um sentimento. Não isso é? é a segunda parte da secção 5. Pois, mas ele não explora, ele praticamente afirma isto, ele não cria um argumento à volta disto. Sim. Normalmente nós achamos que uma crença é algo mais racional, mais cognitivo, não é? Pois, mas não. Mais cognitivo, mas ele atribui uma carga sensitiva e emocional à emoção, tanto que a separa, ele distingue a crença da fantasia. Exato. No fundo são as duas a mesma coisa. Exato. Só que a fantasia, eu acredito em unicórnios, a fantasia é menos forte, menos viva ou vívida do que a crença. O que é que têm em comum? São uma sensação, são uma emoção, um sentimento, mas uma é mais forte. Então, aquilo que justifica a nossa crença de que vou levar com um balde de água e vou ficar molhado, depois de durante 30 anos ter levado, imagina, não sei, todos os dias levava com um balde de água, a minha crença é fortíssima, mas é só um sentimento. É um sentimento. Não deixa de ser um sentimento, não deixa de ser uma projeção. Por isso é que a ciência não pode estar baseada nesta sensação. Porque já vimos que pode falhar. É só uma sensação, é uma projeção. Não há nada em mim que me consiga justificar racionalmente algo que está fora de mim, fora dos meus sentidos, nomeadamente esse salto para o futuro, essa inferência, não é? Essa previsão, ou essa generalização, ou o que seja. Essa expectativa. Essa indução. Essa expectativa, né? Tudo bem que elas funcionam 100% das vezes, né? 100% das vezes funciona. Okay? Eu sei sempre que se ligar um fósforo a um fogo, eu sei que aquilo vai arder. Mas é uma projeção minha. Eu sei porque tenho uma crença muito forte, eu tenho um sentimento fortíssimo a dizer-me que vai ser assim. Não há nada na natureza, nas impressões que eu tenho da natureza que me possam dizer isso, porque eu só posso ver do presente para trás, digamos assim, não posso ver para a frente. Não é? É isso, é exatamente isso. Ele, por acaso, nessa secção, nessa segunda... É muito interessante essa segunda parte, da secção 5. Ele até diz que não é tão importante, é um bocado estranho, porque ele diz-nos no fim diz, eu agora vou fazer aqui umas considerações, vou dar aqui umas considerações sobre a natureza da crença, mas se quiserem passar à frente está tudo bem. Não sei se te lembras, que é assim quase pronto. Não me lembro. Pronto, mas ele diz isso, e é curioso que eu acho que não é nada secundário. O que ele diz realmente é assim, quando nós vemos uma bola, voltando às bolas de bilhar, por acaso é um exemplo mesmo fixe. É bom. Nós conseguimos, pela nossa imaginação, nós conseguimos imaginar a bola preta a ficar parada, ou a bola preta a ser disparada, ou a bola preta a voar, depois da bola branca bater nela. Nós conseguimos imaginar isso tudo. Mas nós não acreditamos nisso.
mas nós não acreditamos. E qual é a diferença? E nós só acreditamos numa possibilidade, que é a bola preta a ir numa dada direção. Pronto, porque é a possibilidade que está em concordância com, se quiseres, o nosso hábito. E esse hábito é que criou em nós uma expectativa que é um sentimento, que é nós temos um sentimento muito forte de que realmente a bola preta vai seguir uma dada trajetória. Apesar de podermos imaginar outras tantas trajetórias. Isso a diferença entre, o que eu digo assim, não há nenhuma diferença, não há nenhuma ideia suplementar que a crença tenha, que a fantasia não tenha, não existe isso. As crenças, em termos de conceptualização, uma crença é indistinguível de uma concepção ou de uma fantasia. Eu posso tanto imaginar a bola preta ir para a esquerda como para a direita. É igual. O que é que diferencia a crença da fantasia? É só, isso realmente parece simples, mas é brutal, é só um sentimento. É um sentimento de adesão, de adesão a uma hipótese. Eu adiro com mais fervor, consciente ou com, sei lá, fervor ou convicção, sei lá, ou com mais intensidade, àquela hipótese específica, aquela que me habituei, do que a todas as outras. Mas repara, Tiago, repara como isto é revolucionário em dois aspectos, para trás e para a frente. É revolucionário para trás, porque a imagem normal da razão humana ou das crenças é que são, lá está, como dissemos há pouco, atos cognitivos, quase puros, não é? Em que comandam as emoções. Aquilo em que eu acredito comanda as emoções, mas aqui não, a emoção está na base da crença. A crença é uma emoção, é um sentimento. A crença é uma emoção, exatamente. A crença é uma emoção. Portanto, aquilo em que pronto, isto vai ter implicações mais para a frente, não sei se, acho que não vamos conseguir explorar nesta série de podcasts, que é sobre as investigações do entendimento humano, mas os outros ensaios que ele tem, o Tratado das Paixões, julgo eu que aprofundarei isto. Noutra altura podemos ir por aqui, mas as implicações são enormes. Sim, é? sim. Para a noção que temos do agente humano. Nós não somos agentes puramente racionais, somos racionais porque somos emocionais. Exato. Pronto, isto para trás. Para a frente, e aproveito para fazer publicidade ao curso sobre Kant que tu vais dar, inserido noutro ciclo de filósofos contemporâneos. O Kant será o pai da filosofia contemporânea. Diz-me lá se isto não é aqui a filosofia kantiana a aparecer, a revolução kantiana, em que põe o sujeito no centro do conhecimento, não é? Temos que passar pelo sujeito, temos que passar pela crença que está entranhada nas emoções do sujeito para conhecer alguma coisa. A nossa projeção, quando nós projetamos a noção de causa e efeito no mundo... Exato, aí sim, é bastante isso... Aliás, o Kant depois elabora isso. Ele coloca a causalidade como uma categoria do entendimento. Pronto. Exatamente. Aquelas 12 categorias que ele tem. Mas já está aqui. Ele o Hume não usou estas palavras, não usou a categoria do entendimento, mas é o que ele está a dizer, é algo em nós, não é? Sim. Exatamente. Embora, vamos ver, e aí é que isto é tudo, agora vou usar aqui uma palavra para quem não está dentro da filosofia, é tudo do campo epistemológico, não é do campo metafísico. Pronto, o que é que eu quero dizer com isto? E agora adiantando um bocadinho, já indo para a secção 6. A secção 6 começa com uma frase que eu já não me lembrava dessa frase, eu já tinha lido o livro há 15 anos, agora voltei a lê-lo, que eu acho que aí eu por acaso, olha, eu não estava à espera que o David Hume é um pormenor, não sei se tu reparaste. Olha, então, Tiago, deixa-me fazer-te uma proposta, espera só um bocadinho. Vais só fazer aqui uma pequenina pausa. Sim. Ok, Tiago. Então. Temos aqui a nossa pausa para compromissos comerciais. Exato. A Superboc ainda nos vai pagar aqui isso as nossas lives. Isso aqui correu bem melhor. Sim. Então, diz lá, qual foi essa... A frase bombástica do secção 6. Bem, assim, pelo menos para mim foi algo surpreendente de ter visto tão declarado. Que é uma frasezinha logo no início que ele diz assim: não há coisa no mundo como o acaso. Não há nada no mundo que seja o acaso. Pronto. Não existe o acaso, chance. Exatamente, ele diz, não existe o acaso, não há nada no mundo que seja o acaso. E depois argumenta, pronto, vamos ver, que aspecto, pronto, depois ele fala sobre as probabilidades,
e fala sobre eventos que nem sempre ocorrem da mesma maneira, mas que ocorrem mais vezes de uma maneira do que outra. Pronto, tudo isso. Dá-nos o exemplo do dado e de certos alimentos que às vezes têm um efeito em nós em certas circunstâncias, mas noutras circunstâncias às vezes podem ter outro efeito. Pronto. Mas o que eu queria destacar era, quando ele diz isso, não há nada como o acaso. O que eu creio que ele está a admitir é que o mundo não existe aleatoriedade no mundo, por isso o mundo é determinado. As coisas acontecem de maneira determinada. Pronto. Isso faz-me pensar que realmente o que ele diz é a causalidade, o problema da causalidade está realmente na justificação que nós damos, isto é, no tipo de justificação que se baseia no hábito, simplesmente, e que não há educação racional, mas que ele acredita que existe algo que realmente liga às coisas. Ele com essa frase, faz-me acreditar que o David Hume disse, ok, eu não consigo justificar isto é fruto do hábito, mas eu acredito que as coisas realmente funcionam assim. Funcionam, isto é, de uma maneira determinística. Que depois de A vem B. Pois ele não consegue justificar porque ele não consegue sair da sua mente para perceber esse mecanismo. Esse mecanismo, mas pronto, mas ele podia ser. Repara, o que me espantou nessa frase foi ele podia ir ser tão cético, e o ceticismo dele podia ir ao ponto de dizer assim: e eu, como não consigo justificar isto para lá do hábito, eu não sei se existe acaso, percebes? Eu nem sequer sei se existe acaso, percebes? Mas ele não diz isso. Ele diz, não há nada... que digas isso, porque... Não, mas é interessante que digas isso, porque ele noutros passos, não aqui, para criticar o argumento cosmológico em favor da existência de Deus, e o argumento cosmológico é algo do género, tem que haver uma causa de mim e uma causa dessa causa de mim, por aí fora até à primeira causa. O David Hume diz, nós não podemos saber isso, nós não sabemos isso. Pode haver perfeitamente um universo sem causas, porque nós não conseguimos, porque a causa e efeito exatamente é uma projeção da nossa mente. Portanto, ele aí, para criticar o argumento teísta, ou um dos argumentos teístas religiosos, usou isso que estás a dizer, e aqui realmente parece que passou um bocado por cima, não é? Pois, exatamente, parece que passou um bocado por cima. Boa. Porque ele aí realmente, e depois ele volta, repara, porque o argumento dele em relação ao acaso é mais uma vez epistemológico, isto é, é mais uma vez em relação à nossa mente. Ele diz que as coisas são supostamente ao acaso, não porque elas sejam em si ao acaso, mas porque nós pela nossa ignorância e por não estarmos a par de todos os fatores envolvidos, vemos certos eventos a ocorrerem de maneiras um pouco mais irregulares. Por exemplo, imagina, eu por acaso, na edição que eu estou a ler, não vem esta parte, e eu acho um bocado estranho, que eu na edição que eu li há uns anos atrás, que é a tua, que é essa cor laranja, e diz-me se eu estou errado. Não há uma nota de rodapé em que ele diz algo do género. Quando nós lançamos um dado, nós dizemos que o número 3 tem probabilidade de 1/6, ok? Não tem nada disso. Ele fala no texto, fala do dado e fala da possibilidade de um dado com 1000 faces, mas não fala desse. Ok, pronto, então se calhar então foi noutro texto que eu li sobre o David Hume. A única nota que ele tem aqui, e acho que é... Diz. Ok, pronto, que a ideia é esta, imagina, para distinguir entre digamos, o plano, se quiseres, epistemológico do metafísico. Ele dá-nos este exemplo. Dá-nos, ou melhor, outro texto que eu li, que fala sobre, dá-nos esse exemplo. Imagina, eu sei que o dado, eu digo assim, o dado tem uma probabilidade de sair. O número 3 tem uma probabilidade de sair que é 1/6. Porquê? Porque há uma hipótese em 6 de sair 3. Pronto, eu lanço o dado, pronto. E ele assim, eu tenho essa probabilidade porque eu não consigo ver a todo instante como é que o dado está a girar. Pronto. Se a minha percepção fosse hiperaguda,
não é? Se eu tivesse uma capacidade perceptiva desmesuradamente grande, eu conseguia acompanhar o dado tal com a facilidade que consigo acompanhar uma pena a cair. E saberia perfeitamente qual era a face que ia sair. Okay? Tiago, mas ele mais uma vez aí estaria a basear-se no princípio da uniformidade da natureza, portanto era uma inferência não justificada. Exatamente, mas o que eu digo é, ele insiste nisto, ele insiste que o acaso, mais uma vez, se quiseres, é uma projeção até segundo grau. Se a causalidade já é uma projeção, então o acaso é uma projeção de projeções, estás a ver? Tipo, imagina, mesmo se eu tivesse um poder de observação hiperagudo, eu não falaria em probabilidades, eu falaria, não, o dado que tu acabaste de lançar vai virar no número 5. Okay. Eu consigo antecipar, eu tenho uma inteligência e pronto. Mas eu, como não sei, eu vou dizer assim, tenho um sexto de probabilidade, porque eu não sei. Pronto. E ele insiste um bocado nisso, ele insiste que é a nossa ignorância, o nosso desconhecimento dos fatores, que faz com que nós pensemos nas coisas em termos probabilísticos. E ele fala de um alimento qualquer, de um... O pão. Ou o pão, mas há um que ele diz que um alimento que tem poderes curativos, ou que nos alivia às vezes, e outras vezes... Sim. Não é tão certo, exatamente. Era como aquela aspergique que estava a dizer há pouco. Exato, como o aspergique, não é? Que pronto. Okay. E ele diz isso, é tipo, nós habituámos a ver, nós aí esse tipo de objetos, ou esse tipo de medicamentos ou de alimentos, nós temos um pensamento probabilístico. Nós temos um pensamento probabilístico. Porquê? Baseia-se também no hábito, mas é o hábito de ver esses medicamentos, esses objetos, a comportarem-se de determinada maneira. Pá, sinceramente, eu não vi isso muito central aqui. Quer dizer, vemos coisas diferentes. Eu não dei tanta importância. Acho que tenho medo que estejas a esticar agora um ramo que não é o essencial para o argumento. Ou achas que é? Eu acho que não. Sei lá, é mais só para enfatizar isto. Tipo, achei curioso aquilo que eu disse há pouco, que é parece que ele quer manter, estranhamente, aquela crença inicial de que o acaso não existe. Tipo, que isso depois também nos vai... Mas isso não interessa. Isso também ia ser... Não, isso pode ser interessante para a tua terceira tese de doutoramento, quando quiseres pegar nesta primeira frase da secção 6 e escreves 400 páginas à volta disto. Exato. Sim. Pois, quando acabares o doutoramento em música e em filosofia e pronto, e avanças para isto. Exato. Vou-me dedicar ao acaso em Jung. Mas lá está, acredito que seja uma das muitas ideias que os humianos devem andar a espremer. Pois, deve ser. Eu não sei se não te chamou, pá, a mim chamou logo. Não, pá, eu sou menos delicado, pá, eu sou mais bruto. Eu digo-te já, a secção 6 é muito curta e eu tirei duas ideias centrais, não é? A ideia de que a crença é fortalecida pela experiência repetida, não é? Portanto, esta ideia achei fantástica. Ele parece que ia dar por adquirida e aqui vai dando exemplos disso acontecer, nunca justificou. Não sei se no tratado o fez, se trata disso também no Tratado das Paixões da Alma, se no Tratado da Natureza Humana, que é a primeira obra central, de onde isto é mais um elaborar de ideias já feitas. A verdade é que nós dissemos no primeiro podcast que os especialistas centram-se mais no tratado. Provavelmente estas pontas soltas que estamos a descobrir aqui, mesmo essa tua do acaso, poderá estar lá tratada, não é? E aqui a questão da crença ser um sentimento também poderá estar lá mais fundamentada. Aqui eu vi essa questão, a crença é um sentimento e cuja experiência repetida vai fortalecendo, não é? Portanto, quanto maior for a probabilidade de um acontecimento acontecer, eu estou a pegar aqui no exemplo do dado das 1000 faces, que só uma ou duas é que tinham um número diferente, até aí a nossa crença que vai sair um determinado número, o que está nas 998 faces, é uma crença muito maior, muito mais forte, não é? Exato. Agora, depois ele faz a pergunta, porque é que a regularidade de um evento causa um sentimento de crença mais firme, não é? Mas isso ele vai explicar melhor na 7, não é? Porque é que essa regularidade aumenta a força da crença. Parece-nos óbvio que faça, mas ele quer saber porque é que isso acontece, não é? Mas quando tu falaste há pouco numa nota, eu pensei que te estavas a referir
a um afinar que ele dá da noção de prova. Aqui sim. É? Sim. Uma resposta ao Locke, não é? Uma resposta ao John Locke. Sim, uma resposta ao Locke. Ele aqui, lá está, como dissemos há pouco, ele vai avançando, o Locke também foi um explorador da mente, ele Exato. também, parece-me que o David Hume sentiu necessidade agora de introduzir mais conceitos que aqueles que o Locke tinha, não é? É isso, o Locke, diz ele, divide, o Sr. Locke, eles tratam-se com uma deferência, né? Eu vou-te começar a tratar por Sr. Tiago e tu, o Sr. Tomás. O Sr. Locke divide todos os argumentos em demonstrativos e prováveis, demonstrações e probabilidades. E ele coloca no meio desses dois. Demonstrativos são os das relações de ideias. Um triângulo tem, não é? Um triângulo tem 3 lados, 2 mais 2 é 4. As probabilidades seria tudo o resto. Tudo o resto, okay? O que ele coloca aqui, o que o David Hume coloca aqui, e insere-se no que ele vem a dizer da crença, é o conceito de prova. Ok? Portanto, uma prova, deixa eu ver como é que ele diz. Para adequarmos a nossa linguagem mais ao uso comum, portanto, ao uso do agente, da pessoa normal, do comum, deveríamos dividir os argumentos em demonstrações, probabilidades, que seria do Locke, e ele acrescenta as provas. Por provas, entendemos os argumentos derivados da experiência que não deixam lugar à dúvida. Exato, é isso. Agora, eu acho que não deixam lugar à dúvida enquanto agentes, exato, não enquanto filósofos, exatamente. porque essa existe sempre, não é? É isso. É quando não há lugar à dúvida, por exemplo, imagina, não há dúvida de que tu, se te meteres à frente do comboio, vais morrer. Sim. Isso. Os exemplos que eu arranjei foi demonstração, não é? 2 mais 2 igual a 4. Exato. Okay? Probabilidade, amanhã vai chover porque hoje choveu. Probabilidade. Prova, amanhã o sol nasce. Pois. Claro que isto é uma metáfora, mas pronto, o sol vai aparecer. Sim, é isso. É isso, sim. Foi o que eu tirei da secção 6. O fortalecimento da crença com a repetição da experiência e esta gradação do tipo dos graus de crença. Eu acho que isto é importante. Não é? Exato, é isso. Okay? Sim. É isso. Pronto, e tu perdeste aí em considerações sobre o acaso. Pá, acho que são importantes, mas eu sinceramente passou-me ao lado. Mas tens razão, quando me chamaste a atenção agora, sim, claro que sim. Ele parece que dá por pressuposto algo que atrás tinha retirado. Portanto, sim, acho que sim. Ok. Sim. É. Opa, e agora temos que ter o fôlego todo para a secção 7. Já não é o turbilhão da secção 4 e 5, não é? Já não é aquela bomba da intuição, mas agora estamos a apanhar os cacos, parece, não sei o que é que é. Sim, ele agora a secção 7 chama-se da ideia de conexão necessária. Da ideia de conexão necessária. É uma espécie de afinação, por um lado, de afinação daquilo que eu quero dizer, ou melhor, daquilo que eu quero refutar, não é? Porque é uma espécie de aprimoramento da secção 4, diria eu. Pronto. E a aplicação, ou se quiseres, também, ou refutação, em particular, de uma ideia que pode estar muito vincada em nós, que é a noção de poder quando se trata dos nossos atos volitivos, da nossa vontade. Pronto. Por um lado, uma afinação do argumento da secção 4, e por outro lado, uma aplicação curiosa, é uma resposta à escala Locke também, de que nós, de alguma forma, temos conhecimento da causalidade ou do poder ou da energia envolvida na nossa vontade, quer para mexer as partes do nosso corpo, quer para pensarmos e organizarmos ideias e evocarmos ideias. Pronto. Aí já estás na parte 2 da secção 7, parece, não é? Exatamente. Ele antes, na parte 1, parece-me que pergunta se a ideia de causalidade pode estar na mente, ou seja, lembras-te, o conteúdo da mente só tem 2 coisas, impressões ou ideias. Se a ideia de causalidade pode estar aí, e ele dá o exemplo das ciências matemáticas e das ciências morais, em que nas ciências matemáticas os termos são mais claros, não é? E nas ciências morais são mais ambíguos. Ele dá o exemplo, o triângulo de isósceles e o triângulo escaleno distinguem-se por limites mais exatos do que, isto está do lado das ciências matemáticas, do que o vício e a virtude, o correto e o errado. Portanto, parece que há mais dificuldade em percebermos os limites dos conceitos nas ciências morais, não é? Portanto, mas o termo causalidade está do lado das ciências morais. Claro que aqui ele entende por moral
muito mais do que nós entendemos hoje, não é? É a natureza humana. A natureza, exatamente, a natureza humana, exatamente. Tudo que não era, neste caso, ciências exatas, ciências da matemática, calhava aqui nas ciências morais. Não é? Nas ciências morais, exato. Ele quer encontrar qual é a impressão, ou seja, é uma impressão ou uma ideia. Ok, para recapitular um bocadinho, todas as ideias são cópias de uma impressão. Nós temos a ideia de causalidade, onde é que está a impressão de causalidade? Sim? Pode estar na mente, será que pode estar na mente, é o que ele diz? Isto era um bocado as categorias do entendimento do Kant, mais uma vez, ok? Pois. Ele aqui já usa a palavra, em vez da causalidade, ele vai buscar aquele terceiro elemento que tu há bocado falaste, a causalidade, tu disseste, é temporalmente antecedente, é espacialmente próximo, não é? E no fim tu disseste que tem mesmo que causar. Provocar o efeito. Exatamente. Provocar. Ele aqui fala dessa componente última, que é, que ele diz que, ele até diz que se associa a termos, que ele diz que são os mais obscuros da metafísica, que é os termos como força, como energia. Poder, causa. Poder, não é? Pronto. E ele diz, ok, conexão necessária. Tudo isto é relativo a algo que necessariamente gera outra coisa. É? Pronto, e isso poderia ser o fundamento da causalidade. Tipo, porque é que uma coisa causa outra? Porque tem o poder de causar outra coisa. Mas nós já vimos que no mundo não conseguimos ver isso, não é? Lá está. A questão é, podemos encontrar isso na mente, não é? Pronto. E ele tenta, no fundo eu acho que se bem li, pronto, o capítulo 7, da parte 1 do capítulo 7. A parte, é uma espécie de reforço argumentativo daquilo que ele disse no 4. Sim. Mas pronto, eu confesso que tive alguma dificuldade. Isto tornou-se bastante obscuro assim de repente, e eu tive alguma dificuldade em ver como é que ele insere aqui a questão do problema mente-corpo, ou dos problemas mente-corpo. Ele parece que encontra 3 problemas mente-corpo. Sim, mas isso é na segunda parte. Isso é a segunda parte. Mas ele já fala na primeira. Ele já fala na primeira desta questão. Ele dá 3 tipos de problema mente-corpo, que é a união entre a mente e o corpo, é problemática, nós não sabemos como é que se une. Então não sabemos, então, exato. Não sabemos como é que a minha mente está unida ao meu corpo. Exatamente. E aí há uma causalidade, há causa e efeito também na mente do corpo. Sim. E depois aquilo que falamos, o poder sobre, falamos antes de começarmos a gravar, que é o poder sobre algumas partes do corpo. Eu consigo comandar a minha língua, mas não consigo. Porque é que eu não consigo comandar o meu fígado ou o meu coração? Exatamente. Parece que a causalidade ou o poder de causalidade também foge aí. E depois qual é, mais fundo ainda, qual é a natureza desse poder? Ou seja, isso também nos está oculto. Nós não temos a impressão de causalidade no próprio funcionamento da nossa mente. Exatamente, é isso. Porque é isso. Eu há bocado não estava... eu realmente tinha-me esquecido que essa já aparece na primeira parte. Mas esta parte é bastante obscura, pá. Eu perdi umas 2 horas aqui com 3 ou 4 páginas, digo-te já. Essa parte, segundo eu interpreto, é uma resposta que ele dá ao Locke, que é o seguinte, imagina, ele diz-nos assim, o David Hume diz assim, em relação aos objetos exteriores, em relação à bola de bilhar, às bolas de bilhar, já ambos concordamos, todos, será fácil concordar que nós não conseguimos constatar, observar nenhuma conexão necessária. Isto é, não há nenhuma força, energia ou poder que nós possamos constatar na ligação entre os movimentos de uma bola e a outra. Em relação aos objetos exteriores, isso está arrumado. Agora, o que coloca é, mas parece que nós temos uma ideia mais clara de força ou de energia ou de poder quando falamos sobre a nossa vontade. Parece que nós realmente temos isso. Imagina, se nós não conseguimos perceber como é que uma bola gera a força, o movimento de outra bola, parece que nós, quando falamos de nós próprios, parece que se torna mais claro, porque nós temos a experiência na primeira pessoa da minha vontade levantar a minha mão, ou da minha vontade permitir-me falar como estou agora a falar. Parece que temos isso. Parece que, de repente, o Locke nos diz, não vamos olhar para o exterior, vamos olhar para o interior. Será que nós temos essa ideia de energia ou de poder ou de causa dentro de nós quando nós falamos nossa vontade? E o que ele nos diz é que não, não é? Não, exatamente. Ele diz que não, é uma ilusão.
Ele diz que isso é uma ilusão. Tipo, a única coisa que nós temos é a experiência de que a nossa vontade gera movimentos que lhe correspondem. Isso nós sabemos. Eu tenho vontade de levantar a mão e a mão levanta-se. Mas isso é igual à experiência que temos da bola branca a bater na bola preta, não é? Exatamente, é isso. O que o David Hume quer dizer é uma ilusão. Nós pensamos que temos uma ideia mais clara de causa, neste caso, só porque nos é mais íntimo, só porque nos é mais imediato, mas no fundo não temos. Ele aponta três argumentos contra a ideia de que temos essa noção de causa, que é aquela que tu apontaste, que é, primeiro, a ligação entre a mente e o corpo é obscura. Ele diz que é muito difícil percebermos como é que uma coisa tão distinta, como o Descartes dizia, não é? Pronto, eu não estou a dizer que ele é dualista como o Descartes, mas ele admite que realmente é um caso estranho pensarmos como é que uma coisa tão... uma coisa como a mente, não é constituída por ideias, sensações... Eu acho que ele, do que eu conheço, eu acho que ele não é nada, porque ele diz que nós não conseguimos, em momento algum, apontar ou sentir a impressão de uma mente ou de uma alma. Não temos isso, temos impressões fugidias de algo, né? Pronto, mas mesmo que mas isso mais para a frente vamos aprofundar isso. Exatamente, mesmo que a gente, que nós coloquemos isso agora entre parênteses, ele diz no primeiro argumento assim, seja o que for a alma, o espírito, seja isso que for, ainda estamos por descobrir como é que isso funciona. Como é que funciona essa ligação entre aquilo que nós chamamos espírito e os nossos conteúdos mentais e o corpo. E por isso, é falso que se nós soubéssemos como é que as coisas... Se nós tivéssemos uma ideia clara de causalidade entre vontade e movimentos dos nossos membros, do nosso corpo, nós teríamos uma ideia clara também de como é que a alma interage com o corpo, e não temos. Por isso, esse é o primeiro argumento que vai à vida. O segundo é aquilo que tu disseste, por que razão é que eu consigo movimentar o meu braço e a minha língua e não consigo movimentar a minha orelha? Não é? Porquê? Ele diz que nós não temos uma razão para isso. Não é inteligível. Porquê é que eu não consigo mexer a minha... Há quem consiga. Não, tens de dar outro exemplo. O coração, não consegues. O cabelo. O fígado. Ok, pronto, o coração ou o fígado, pronto. Porquê? Porquê é que eu tão livremente mexo com os meus dedos e os meus braços e praticamente o resto do corpo não é completamente inacessível? E depois, por outro, o argumento engraçado, o terceiro, é engraçado que ele diz assim: se nós tivéssemos uma ideia clara da causalidade da vontade com o corpo, então nós teríamos uma ideia de como essa vontade atua. Mas ele diz, mas isso é completamente obscuro, porque uma coisa que se constata pela anatomia, pelos anatomistas e por quem estuda o corpo, é que antes o meu braço se levantar, muitas outras coisas antes atuaram, não é? É uma cadeia muito fina e muito complexa, até que o meu braço levante, isto é. E eu não tenho conhecimento dessa exatamente, eu não tenho conhecimento nenhum desse, nada, não tenho, zero. Só, por isso, é falso a ideia de que, a conclusão, repetindo aquilo que eu estava a dizer, é falso que eu tenha uma ideia clara de causalidade da minha vontade. Não tenho. Eu não sei se ele diz ideia clara ou impressão. Eu não tenho essa impressão. Não é? Ninguém é ideia clara. É impressão. Se bem que para ele a impressão é clara. Ok. Exato. Mas não é uma ideia clara, é uma impressão. É isso. Okay. É como tu dizes, é assim, tal como eu não tenho uma impressão da causalidade da bola de bilhar a bater na outra... Não tenho do funcionamento da minha mente. Exato, não tenho. Há uma crítica que ele avança, crítica a esta posição. Não é esta posição dele, porque esta era original, portanto ele não podia ir buscar críticas a essa posição antes dele, mas há algumas soluções ao problema mente-corpo. Uma delas é a do Spinoza, aquela solução do Spinoza que diz que o problema mente-corpo basicamente é então como é que a mente interage com o corpo, não é? Como é que a minha vontade, se é algo espiritual, não tem mecanismos para interagir com algo físico. Exato. A solução do Spinoza foi de que havia algo atrás dela, uma substância atrás ou acima, ou o que seja, da mente e do corpo, que é Deus, que é o todo, que é o universo, e que a mente e o corpo são simplesmente manifestações simultâneas desse Deus. Portanto, é a vontade de Deus, neste caso que é a natureza ou o universo, que faz com que a mente mande uma ordem ao corpo. Não é? Portanto, ele também critica em 2 ou 3 parágrafos, critica esta ideia, que é esta posição chamada ocasionalismo, não é? Exato. Tudo é causado pela vontade de Deus. O outro autor que eu não conheço, nunca li, é o Malebranche. Li umas coisas, mas não tem a ver com isto. E a crítica dele é, mas
essa ideia desse ser supremo que tem essa vontade que emana para a mente e para o corpo, onde é que ela está? Onde é que está a impressão também disso? Exato. É? Até, lá está. Ele vai usar esta estratégia cética ao longo de toda a sua obra. Pois. Não há uma impressão, não há uma ideia, basicamente é isso aí. Não há uma Sim, impressão, não há uma sim. ideia. Onde é que está a impressão? Não tenho a impressão de Deus Supremo, Exato, não tenho a impressão de uma ligação entre a mente e o corpo, portanto, basicamente, não é aí que eu vou buscar então a ideia de causalidade. Vamos para a parte 2, acho que não é? A parte 2 da secção 7, e ele levanta logo um problema inicial nessa parte 2. Então, mas se isto é assim, não é? Se conceitos tão poderosos como poder, causalidade, por aí fora, não é? Não tenho uma impressão deles, não é? São conceitos vazios, são conceitos sem significado. Aqui parece-me que entra a teoria do significado do David Hume. Não é? Onde é que essas palavras vão buscar significado? Exato. No parágrafo 58 eu vou citar. Em toda a natureza não aparece um único exemplo de conexão, de causalidade, que por nós seja concebível. Conexão e poder, ele tem andado atrás da questão do poder. Eu sinceramente passei um bocadinho ao lado porque eu estava mais focado na conexão. Mas eu acho que ele é esse poder, sim, é o poder da conexão. Acho que sim. Conexão e poder são palavras desprovidas de significado. Ou seja, parece que temos que tirá-las do léxico científico e filosófico, ou seja, temos que tirá-las. Para já temos que tirar. Por isso é que eu disse que ele pôs tudo em cacos. A explosão do David Hume, o garfo do David Hume, que deu lugar à bomba do David Hume do problema da indução, dá nisto. Eu não posso falar de conceitos tão importantes como a causa e o efeito. O poder, a ação, por aí fora. A causação, não posso falar disso. Eu não posso falar disso. Já nem estou a falar dos conceitos de substância e Deus e de infinito, nada disso eu vou poder falar, porque eu não tenho a pressão de nada disso. Exato. Eu não estou a falar deles, estou a falar dos mais básicos. Eu não posso falar. Eu, em última análise, não podia dizer que ia à padaria comprar pão, porque implicava a noção de causalidade. Este é o tamanho da bomba do David Hume. Tu podes dizer, eu vou à padaria e espero voltar. Exato, e espero voltar com pão. Tenho a expectativa de comprar pão. Exato. Querida, espera por mim, mas não confies muito. Exato. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Ok, então, como dar significado às palavras? No fundo, acho que ele não diz isto desta forma, mas foi o que eu tirei daqui. Como é que eu posso encontrar significado ou sentido a palavras como causa, efeito, conexão, causalidade, poder, por aí fora? Ok? E ele, então, aí foi buscar aquela palavra que começava por H, falamos já há uns tempos atrás no início do podcast, que é o, diz tu? O hábito. Não é o hábito do monge. Não é? Exato, sim, o costume. O hábito, o costume. Ele usa os dois termos, não é? Costume e hábito. Sim. O costume. Sim, é isso. É o costume, é o hábito que dá sentido à conexão necessária. Mais uma vez, a conexão é necessária. Tu chamaste-lhe epistemologicamente, eu diria até psicologicamente, não é? Pois. É o mesmo sentido. E não ontologicamente. Pois. Na realidade, a conexão necessária, a ligação entre as coisas, é necessária não nas coisas, mas na nossa mente. Sim. Isto é só brutal, pá. Pois lá está, é uma conclusão, porque repara bem, isso até põe em causa, eu nem sei como é que isso depois foi recebido em termos de análise de... Há uma entrada de Stanford após disso, que é a visão de Hume sobre Newton. Pronto, porque Estás sem som, Tiago, desculpa. Estás a ouvir? Agora estou. Okay, estás? Como tu agora disseste, tipo, uma das noções centrais na teoria de Newton é a noção de força. Estás a ver? Tipo, a noção de força. E isso estrutura, agora não sei que implicações é que isso deveria ter, mas há uma entrada na Stanford sobre isso, que é, se o David Hume acaba por concluir que força não tem significado, e neste caso até tipo, não tem referente, não é? Tipo, neste caso nós não conseguimos perceber a que é que
esse termo se refere, não é? Nesse sentido, não é? Estou aqui a fazer coincidir o significado irreferente, não é? Sim. Se isso é verdade... Não é a mesma coisa, que pode haver significado sem referente, não é? Exato. Mas sim. Pronto, mas neste caso quer dizer isso. Quer dizer isso, tipo que neste caso força não tem referente. Então, se isso é verdade, então como é que se poderia ler ou reinterpretar uma teoria tão influente como a teoria de Newton, não é? Que tem como noção basilar a noção de força. Pronto, mas isso é outra... Olha, é para... Há um bocado falaste de tese de doutoramento, sabes? Isso é para outras teses. Isso é para outra coisa, que eu acho que é mesmo... Mas só para acabar, há uma entrada na Stanford, na Stanford Enciclopédia, que é mesmo isso, é Hume e Newton. A entrada é mesmo esta. Como é que Hume vê Newton? É assim, percebes? Só uma entrada sobre isso. Que realmente abre-se aqui um problema, porque o Newton, ao fazer isso, é tão radical que está a pôr em causa os próprios fundamentos da ciência. Tipo, segundo uma visão humiana, se quiseres, a ciência não é uma matéria de explicações de causas, mas é uma descrição. Percebes? Tipo, a ciência vai se resumir a um conjunto de descrições da realidade, segundo certas leis, segundo certas regularidades, não é? Mas não se pode usar a palavra causa, a palavra explicação causal. O máximo que podemos fazer é assim: a realidade funciona desta maneira, não é? E não porque é assim. A realidade tem funcionado desta maneira. Não podemos prever como é que ela vai continuar a funcionar. Opa, isto no limite. Imagina no Covid, aplicando imagina. O que podemos fazer, o que podemos dizer em última análise, eu sei que isto não é assim, era se fôssemos assim radical assim, a vacina funciona. Ponto final. Estás a ver? Nós confiamos na vacina porque estamos a ver as descrições assim, as pessoas vacinadas são menos, têm muito menos probabilidade de adoecer, de irem para os cuidados intensivos, de morrerem. Pronto. É isto que nós sabemos sobre as vacinas. Amanhã não sabemos. Amanhã não sabemos, e mesmo este conhecimento que eu agora te disse não é explicativo, é descritivo. Tipo, eu confio nas vacinas. Não, lá está, porque o poder, a força, aquilo que faz com que as coisas funcionem, está-nos sempre oculto. Nós só conseguimos descrever eventos. É isso? Sim. Exato. Basicamente, o que estás a dizer é que o David Hume é o herói de qualquer negacionista, não é? Portanto. Não. Não e sim. A parte em que não é possível prever o efeito das vacinas, sim, para eles é açúcar, é mel, não é? Exatamente, sim, mas também, mas não... Não, mas eu disse isto a brincar, é óbvio que aqui é importante duas distinções, a distinção agente-filósofo que ele deu antes. Sim, mas o cientista vai agir como agente e não como filósofo. Exatamente. E a outra distinção também, demonstração, prova e probabilidade. Exato. A noção de prova é muito importante. Pois é, não é? Ele tira do léxico da ciência, provavelmente das ciências factuais, das matters of fact, das questões de facto, tira a noção de probabilidade, o grau de crença mais elevado. Desculpa, demonstração. Tira esse. Mas mantém o de prova. Pois mantém. Ele disse que prova é algo que está, não me lembro do termo exato, mas é algo do género, está provado além de exatamente, acima de qualquer dúvida. Exatamente. Até é aí que a ciência funciona. Exatamente. E torna-se claro numa secção que nós não vamos ver, não sei se não vamos ver essa secção, ou no outro live amanhã ou assim, que é a secção dos milagres. Sim. Na secção dos milagres é que se torna claro que o David Hume nunca pode ser confundido com, ou nunca pode ser usado para o negacionismo. Não, eu estava... Não, mas sim, eu estava a brincar, claro. Eu sei. Mas Tiago, ainda bem que disseste isso, porque eu acho que isso explica muito do David Hume. Nós somos alguém que seja hipercrítico em relação ao David Hume, dizendo que então, mas a ciência newtoniana não ia funcionar. Ele dizia que se calhar então estamos a ser demasiado exigentes e estamos com a razão.
Agora, eu acho que a crítica dele, fundamental, e por isso é que a secção dos milagres não está aqui por acaso, a crítica dele era mais à metafísica e mais à teologia que era praticada na altura. Sim, Essa aí é que é completamente arrasada e não se levanta mais. Pois. A ciência ainda sobrevive. Porque a ciência diz, tudo bem, ok, eu abdico dos 100%, de certeza. Abdico do conhecimento absoluto. Mas fico com a prova, fico com a alta probabilidade, com a crença muito forte e com a certeza, no sentido de prova, de que as coisas vão funcionar. Agora, a metafísica e a teologia que se fazia na altura, e qualquer outra depois dessa, parece-me, está completamente arrasada, acabou. Sim. É isso. Pronto, mas, e lá está. E a secção dos milagres, talvez seja importante abordarmos noutro live. Para tornar isto claro, como é que o David Hume foge, acho importante. sai desta... Acho importante porque eu acho que o inimigo dele é a religião e não era a ciência de todo. Não. Ele escrevia contra a religião e não contra a ciência. É mais isso. Não é? Ele, no fundo, em relação à ciência, o que ele veio fazer foi, se calhar, refinar os termos. Sim, e trazer humildade à ciência também. E trazer humildade à ciência. E os cientistas são humildes, eles sabem, eles falam em hipóteses, não falam em verdades. Exatamente. Eles são humildes, eles são humianos, a ciência é humiana. Pois é. Sim, é isso. A religião não pode ser humiana. Sim. Mas é isso. Mas essa conclusão é isso. É isso. Ok. Olha, a próxima secção é a secção 8, da liberdade e da necessidade. Acho que vamos ter que percorrê-la. Okay. Provavelmente gastamos uma sessão com ela e depois avançamos para os milagres. Opa, há outra meio estranha que eu nunca li. Espera aí. Depois é a razão da razão dos animais. Esta pode ser interessante. Pode ser que nos dê... Eu não li esta. Nesta nunca li. Pode ser que nos dê umas dicas sobre a natureza humana. Dá-me a ideia que ele aqui vai pegar na questão de nós funcionarmos como um animal, no fundo, não é? E provavelmente a nossa razão ser baseada em algo como o instinto, a emoção, os sentimentos. Eu estou a apontar que ele vá para aqui. Pode ser que nos dê algumas respostas àquelas questões de há pouco que não encontramos fundamentação suficiente no David Hume ao dizer que a crença era um sentimento mais elaborado, mais forte, não é? Pode ser que esteja aqui. Pode ser que aqui esteja da razão dos animais. E essa é a 10? Essa é a 9, a 10 é os milagres. A 10 é os milagres. E depois há outra que é o 11, de uma providência particular e de um estado futuro. Aqui não sei se ele entra por questões políticas. Estado futuro, não sei. E a 12, vamos ter que ir lá, que é a célebre da filosofia académica ou cética, onde ele acende a fogueira. Ok. Então temos que ver isso bem. Porque, ok. Está bem. Olha, Tiago, entretanto, houve aqui pessoas que interagiram connosco no Facebook. Sim, então. A Emília Fontes deu-nos boa noite, Emília, não sei se ainda está a ver-nos. E o André Filipe Rocha pôs aqui uma dúvida. Queres tentar abordá-la um bocadinho? Sim, lê lá. Sim. Então, surge-me uma dúvida. Que relação poderia ser estabelecida entre a noção de hábito enquanto guia da vida humana, o Hume fala disto, não é? Usa mesmo este termo, guia da vida humana. Sim, que relação poderia ser estabelecida entre a noção de hábito enquanto guia da vida humana e as leis universais a priori de Newton? Terei de negar estas leis ou são elas outro guia da vida humana? Excelente diálogo, diz ele. Obrigado, André. Não sei como é que vais responder. Eu dizia que ele não nega essas leis enquanto provas, mas nega provas, ou seja, probabilidades muito elevadas, mas nega essas leis enquanto conhecimento absoluto. Não poderemos ter... Sim. Aliás, a lei é descritiva, era o que estava a dizer há pouco. A lei é descritiva, não é... Exatamente. Não, as leis... Nós não sabemos o funcionamento da lei, não é? O que é que está atrás da lei, porque mesmo que apuremos os instrumentos, não é? Mesmo que olhemos cada vez com microscópios cada vez mais fortes e telescópios cada vez mais potentes, o que vamos ver é sempre... são sempre dados dos sentidos, são sempre factos que nós não vamos conseguir passar deles, não é? Temos sempre a questão da causa e efeito que nós nunca conseguimos penetrar. Não é possível penetrar, por definição. Sim. Lá está, estes dois níveis que como é que ele chama? Desculpa, quem é que... É o André. O André nos coloca. São compatíveis, ou melhor, dependendo
das circunstâncias. O David Hume não vai negar, tipo, imagina, para a vida prática, prática, cotidiano, não é? Nós, sei lá, quando estou agora a falar contigo e quando acabo de falar contigo e sei lá, e vou jantar ou qualquer coisa, eu estou a seguir realmente aquilo que a vida prática me vai ensinando. Pronto. As leis de Newton, se quiser, interferem na vida prática, mas é de maneira mais indireta. Sei lá, imagina, é através das leis de Newton que as coisas foram construídas. Sei lá. E as leis de Newton ajudam-me a escolher de acordo com a probabilidade mais elevada. Exatamente. As leis de Newton mostram-me aquilo que é uma prova. Que é uma mostram prova, que os lançamentos do dado, na última vez, saíram 1000 vezes aqui. Portanto, é esse género, essa analogia, para usar a analogia que ele usou com os dados atrás. Exatamente, pronto. Mas isso, os cientistas usam isso, mesmo assim, mesmo que seja num sentido descritivo, é um sentido descritivo mesmo muito minucioso. As leis de Newton conseguem-te prever a velocidade. Por exemplo, se eu deixar cair esta caneta, não é? Se deixar esta caneta, eu sei qual é a diferença entre a experiência prática e a experiência um apelo às leis de Newton, quando eu faço isto. Quando faço isto, a experiência prática diz-me que eu deixo cair e, passado pouquinho tempo, vou enfatizar o pouquinho tempo, ela cai na minha mão, não é? O que a lei de Newton diz é assim, se deixar cair a caneta, ele diz-me com um rigor quase até ao milésimo de segundo quanto tempo é que a minha caneta vai cair. Pronto. Isso na vida prática não tem grande utilidade. Tem utilidade se eu quiser construir uma casa e tiver que calcular as forças envolvidas na arquitetura, se eu quiser construir uma máquina ou uma ponte, ou as máquinas envolvidas na engenharia, tudo aquilo, aí as leis de Newton são aplicáveis. Pronto, e isso, por sua vez, vai interferir na minha vida prática. Pronto, o David Hume não nega nada disso, pelo contrário, até nos diz, isso é a única coisa que nós podemos, as leis de Newton até poderiam ser, se quiseres, aquilo que o máximo que nós podemos alcançar através da experiência, que é quando o André diz-nos as leis de Newton a priori. As leis de Newton não são a priori. Quando ele diz a priori, não são a priori. As leis de Newton, se quiserem, são formulações a posteriori, mas formulações muito rigorosas. O Newton o que é que conseguiu fazer? Foi, se quiseres reduzir em 3 leis, muito simples, todo um conjunto de fenómenos naturais. Pronto. Mas isso não foi a priori, não foi o Newton a pensar. Não é aquela cena da maçã que lhe cai na cabeça? Pois, talvez o André não estivesse a usar o a priori no sentido do kantiano de antes da experiência. Não é? Ok, eu percebo, mas estou... Então, a priori deverá ser quase como uma lei geral ou algo assim, geral, não é? Okay. Que eu quero dizer. Pronto, ele perguntou se havia 2 guias. Eu parece-me que não, há só um guia. As leis de Newton e o conhecimento das leis de Newton ajudam-nos a fortalecer a nossa crença no hábito. Eu parece-me que só há um guia. Ok, pode ser por aí, exatamente. Tipo, imagina, as leis... Explicam um bocadinho melhor porque é que as coisas têm ocorrido da forma habitual que têm ocorrido. Mas não nos explicam o porquê disso. E é isso que é importante enfatizar. Por muita observação que façamos, há sempre uma barreira qualquer entre aquilo que nós conhecemos e aquilo que possibilita isso que nós conhecemos. Sim, e prova disso é que a ciência evolui e a lei de Newton já é vista como uma aproximação. Tipo, Einstein pôs em causa as leis de Newton. Sim, Tiago, e eu acho que os cientistas não usam o termo demonstração nas suas provas, usam provas. Não usam verdade, não usam demonstração, usam hipóteses, usam por aí fora. Portanto, é sinal de que Hume, neste caso, na ciência, ainda não foi ultrapassado, nem provavelmente vai ser. Não vai ser. Porque senão parava, senão a coisa estagnava. É isso, exatamente. Há uma coisa que o David Hume diz, à altura diz, que os últimos princípios são a gravidade, a elasticidade, o movimento e a espacialidade, assim uma coisa. Ele diz algo do género. Pronto, isso eram os últimos princípios na altura do David Hume. Ele diz-nos, ele diz, isto nós damos por adquirido e a partir daqui explicamos o resto das coisas. No tempo de David Hume, agora hoje sabemos que não é bem assim. Tipo, a gravidade
está a ser estudado a nível quântico e por outras leis mais gerais ainda, mas nunca vai acabar, nunca vai acabar. Tipo, mesmo quando encontramos um novo conjunto de leis mais gerais ainda do que a gravidade e a elasticidade, a pergunta do David Hume vai se manter sempre. Porque não essas e não outras, porque aquela constante e não outra constante. É sempre dado pela experiência. É sempre, a experiência é sempre o árbitro disto. Por isso é quando... Diz. Sim, sim. Ela está, há sempre algo de inexplicável. Há sempre algo de inexplicável. Porquê? Porque nós não podemos inferir essas leis da física tal como inferimos ou tal como demonstramos um teorema ou fazemos uma conta matemática. Isso nunca será possível. Isso nunca será possível. Por isso é que é estranho quando alguém diz que o David Hume é um cético. Sim, ele é um cético, num certo sentido, em relação à tradição que ele estava a confrontar, que era a tradição metafísica, do racionalismo absoluto, por aí fora. Nesse sentido, ele foi um cético porque criou ali um cunho de dúvida, mesmo até que tenha de alguma forma manchado, que não é uma mancha hoje em dia, mas na altura poderá ter sido, a reputação científica. Nem a ciência vai conseguir, através da experimentação, dar-nos um conhecimento absoluto, exatamente porque precisa da experimentação e isso baseia-se naquilo tudo que vamos aqui a explorar. Mas ele é conhecido como um cético, sobretudo, e foi por isso que ele foi criticado como um cético na altura, pelos religiosos, pelos teólogos. Eu acho que aí é que está a grande mancha, que não é uma mancha, não é? Mas o adjetivo de cético colocado ao David Hume como um insulto veio dessa altura, de todos aqueles que o viam como um ateu, um agnóstico, ou alguém que criticava a religião estabelecida. Nesse sentido, ele é profundamente cético, que a religião não se levanta mais, a partir depois de David Hume, acabou. Agora, a ciência ainda funciona, ainda trabalha, portanto ele é um cético moderado, sim? Como qualquer cientista hoje em dia é um cético moderado, no lado da ciência. No lado religioso, teológico, ele é um cético radical, destruidor. Mas isso vamos ver depois, mais à frente, não é? Sim. Entretanto, temos as noções de liberdade e necessidade na próxima secção, e é interessante que são noções ou conceitos que estão em tensão, não é? A liberdade parece que se opõe de alguma forma à necessidade. Necessidade no sentido de obrigatoriedade, é nesse sentido que está aqui, necessidade, não é? Não no sentido de ser preciso alguma coisa, é necessidade no sentido de é absolutamente necessário. Nesse sentido, parece que algo que seja absolutamente necessário se opõe à liberdade. Portanto, vamos ver como é que o David Hume sai deste imbróglio aqui. Sim. Ok? Sim. Está fixe. Bom, meus amigos, está fixe. Eu disse que ia ser duro hoje, pá. Foi duro. Foi dureza. Até que tivemos que fazer uma pausa à meio para buscar uma cervejinha, que isto estava difícil, pá. Mas olha, acho que correu, pronto, mais ou menos. Se alguém tiver alguma dúvida ou críticas a fazer ou o que seja, insultos não estamos para ouvir insultos, mas críticas construtivas ainda aceitamos. Exato. E enviem-nos, entrem em contato connosco. Hoje em dia toda a gente está disponível. Exato, é isso mesmo. Olha, vamos ver se conseguimos fazer amanhã. Próxima sessão. Vamos ver ainda. Estás cético em relação a isso? Sim. Mas vamos ver. Vamos sentar. Sim. Está bem, ok, força. Olha, boa noite. Tchau, obrigado. Tchau aí, tchau. Abraço, boa noite a todos.